O primeiro movimento que nós estamos fazendo nessa nossa entrevista é sobre essas vistorias de infraestrutura de prédios de escolas municipais e com ênfase na parte elétrica. Por quê? Bom, Ronaldo, no início do ano, janeiro ainda, nós iniciamos um processo de diagnóstico em várias dimensões no âmbito da gestão educacional. Então, a dimensão de infraestrutura, nós contatamos primeiramente os gestores escolares para que pudessem nos fornecer um panorama das condições dos prédios, né, as escolas municipais. Hoje nós temos 36 escolas municipais, temos 3 prédios que são alugados, né? E então nós fizemos este mapeamento para entender as condições em relação à rede elétrica, problemas estruturais, inclusive pelos efeitos dos eventos climáticos do ano passado. E a partir deste mapeamento, nós então estamos fazendo alguns encaminhamentos ainda para que possamos resolver alguns dos problemas. Nós temos aí alguns problemas que são históricos, já de décadas, em relação à rede elétrica, à PPCI. Então, o nosso objetivo, primeiramente, foi de construir um amplo diagnóstico das condições de infraestrutura das escolas para que possamos, então, ter um planejamento e ter um apoio técnico para a resolução destes problemas. Secretária, bom dia, Tomás. Das escolas, será que tem alguma escola que está em condições plenas dessas mais de 30 escolas municipais, ou podemos dizer que todas elas, de uma forma ou de outra, devem apresentar algum problema técnico? Nós temos as escolas municipais de educação infantil que estão com melhores condições, né? O fator que nós observamos no verão ainda foi a questão do suporte da rede elétrica em relação aos aparelhos de ar-condicionado, né? Então, nas escolas municipais de educação infantil, a gente tem uma infraestrutura melhor que consegue abrigar esses aparelhos, os demais equipamentos nessa conjuntura de rede elétrica. Já nas escolas municipais de ensino fundamental, nós temos escolas que ao longo dos anos tiveram algum reparo ou outro em parte do prédio, né? Nós temos algumas escolas bastante antigas de ensino fundamental, então algumas melhorias foram feitas em partes do prédio, né? E outras partes ainda carecem de um reparo maior, de uma avaliação técnica. Então, à medida em que nós temos escolas, né, que aparentemente estão em boas condições de rede elétrica, nós também temos algumas que precisam de um olhar mais atento e de uma avaliação mais especializada, porque nós, né, aqui nós somos professores, os gestores das escolas, e a gente precisa ter especialistas nesse âmbito que possam nos emitir um laudo, né, técnico nos dizendo quais são as reais condições da rede elétrica das escolas. Secretária Carla, um pouco antes da senhora entrar, nós falávamos aí sobre uma movimentação do governo do Estado, obviamente envolvendo as escolas estaduais, quanto ao Censo Escolar 2025, o censo do INEP. E eu estou lendo aqui que existe essa primeira etapa pesquisando escolas, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares até 31 de julho. Como é que nós estamos no município de Cachoeira do Sul em relação ao Censo Escolar 2025? Nós tivemos, né, já uma reunião com os gestores, com os responsáveis pelas secretarias das escolas, para que pudéssemos repassar essas informações em relação ao Censo Escolar de 2025. Houve uma mudança na plataforma, no sistema Educacenso, né, de modo a deixar com uma acessibilidade melhor, podemos dizer assim. Então, essa primeira etapa, ela já começou, né, os diretores, os secretários de escola estão sendo preparados, orientados pela Secretaria Municipal de Educação
para o preenchimento dos dados na plataforma. É importante salientar que esses dados trazem indicadores que são baseados no processo de construção de políticas públicas educacionais, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, municipal. Então, este processo de orientação já foi feito aos gestores e o setor de atividades educacionais aqui dentro da Secretaria Municipal de Educação realiza um apoio técnico, né, às escolas para que possam efetivar este preenchimento, que é feito no âmbito de cada escola, né? Secretária Carlazinha, eu vejo que o Estado está dando ênfase para a questão cor, raça dos estudantes. Por que isso? Para a construção de políticas públicas, nós precisamos ter um mapeamento completo, né? O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, ele faz todo esse processo de construção a nível nacional, né? Nós temos leis que estabelecem o desenvolvimento com as relações étnico-raciais, com a questão da cultura africana, né? Então, esse processo de trabalhar com a diversidade, de entender, inclusive, a questão da desigualdade social e educacional, é um processo que o Ministério da Educação também está trabalhando com políticas, né, que visam fortalecer esses processos educacionais, envolvendo, né, a cor, raça dos brasileiros, para que a gente tenha um mapeamento de onde estão os processos de desigualdade educacional e social, né? Inclusive, o próprio Fundeb, né, tem uma condicionalidade também do VAR, Valor Aluno Resultado, que mapeia, né, essas situações de aprendizagem em relação a esse processo aí de desigualdade social. Secretária Carla, tem também repasses de recursos federais que são calculados a partir desse censo, né? Então, o município ele pode ganhar mais recursos. Existe toda uma organização, né, Ronaldo, em relação ao censo escolar, né? Então, todo o processo, como eu mencionei anteriormente, de construção de políticas públicas educacionais tem uma base, e essa base vem dos dados do censo escolar. Então, esses indicadores em relação ao número de estudantes por etapa, por modalidade da educação básica, vai proporcionar esse repasse de recursos financeiros de acordo com os programas do governo federal. Por exemplo, nós temos o programa Dinheiro Direto na Escola, né? Todo o cálculo para a redistribuição, o repasse desse recurso financeiro, ele é feito de acordo com o número de estudantes do censo escolar, né, do ano anterior. Então, nós estamos agora no ano letivo de 2025, trabalhando com repasses, né, mediante ao censo escolar, os dados do censo escolar de 2024. E assim é o processo de construção das políticas educacionais e de redistribuição de recursos no contexto da União. Secretária Carla, eu imagino que a senhora está acompanhando, todos nós aí, esse embate entre Congresso e governo federal referente a ajustes do orçamento, uma tentativa do governo de aumentar taxas do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, para equilibrar as contas, né, reduzindo um pouco as despesas e procurando aumentar a receita, e etc. Aí o governo aparentemente voltou atrás dessas majorações do IOF, quase todos, e está negociando algumas mudanças na questão de gastos, inclusive nos gastos para educação e saúde. E no caso da educação, está sendo mencionada pelos meios, pelas mídias dos colegas do centro do país e lá de Brasília, de que o Fundeb pode ser atingido. Em hipótese apenas, secretária Carla, com a sua experiência de 14 anos de magistério municipal em Cachoeira do Sul, a senhora é uma funcionária de carreira, uma professora de carreira, tá? Que está transitoriamente como gestora política da educação. Se os municípios brasileiros, se Cachoeira do Sul perder
parte significativa do Fundeb, como é que fica a educação? Bom, Ronaldo, são 18 anos, na verdade, quase 2 décadas aí de atuação como professora da rede municipal e como pesquisadora também no âmbito das políticas educacionais. O que eu posso dizer é que o financiamento da educação, a construção desse processo de financiamento, das fontes de recurso, são importantíssimas para que os entes federados, mediante esse repasse da União, dessa construção de todo o financiamento da educação básica, possam, então, desenvolver e ofertar aquilo que é de sua responsabilidade enquanto ente federativo, por exemplo, município. Hoje o Fundeb, ele é uma fonte de recursos importantíssima que vai possibilitar principalmente o pagamento, né, da remuneração dos professores, também proporciona investimentos e o impacto nessa questão do Fundeb, mais precisamente por essas discussões que estão sendo feitas, com certeza vai atingir não só os municípios, mas também o Estado em relação ao investimento na educação, né? Porque quando estamos tratando desse direito social, desse direito, né, previsto na Constituição Federal, que é a educação, nós estamos falando em investimento, né? Nós temos aí no país muitos desafios, nós temos também no Congresso ainda em discussão o projeto de lei para o novo Plano Nacional de Educação, né, com metas, definição de metas, de objetivos, estratégias para a próxima década. Então, estamos aí até dezembro deste ano com o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela Lei 13.005 de 2014, ainda vigente, né, por meio de uma emenda que ocorreu no ano passado ainda, pela própria ausência do novo Plano Nacional de Educação, que acabou indo ao Congresso no ano passado também, e com certeza qualquer redução nesse processo de constituição das fontes de recursos vai impactar no investimento e na qualidade dos processos de educação que envolvem aí os municípios, principalmente no que se refere à oferta da educação infantil e do ensino fundamental. Fica claro aqui, né, de que se faz um discurso pró-educação e retira verbas, há uma contradição insanável nesse processo. Vamos ver o que vai acontecer. Foi só uma projeção, um exercício de futurologia, não sabemos se isso vai se confirmar. Secretário, como é que estão os recursos humanos, os professores, a questão do pessoal de apoio nas escolas, funcionários de escolas? Nós já acompanhamos aqui sistematicamente Diário Oficial, vemos que nesse ano, nessa atual administração, já foram mais de 100 professores convocados, parece que algumas disciplinas como inglês, os concursados de 2022 já não existem mais, quer dizer, já foram chamados todos e não tem mais ninguém na lista. Agora está se falando aí em contratação emergencial de serventes também para apoio de escolas. Como é que está isso? Então, dentro de todo esse diagnóstico que foi feito, já ainda no período de transição, depois em janeiro, ao adentrar, né, no contexto da prática mesmo aqui dos processos de gestão educacional, nós constatamos uma defasagem em várias áreas do ensino, e por isso a atitude, né, do prefeito Leandro Balardim de já logo poder fazer a nomeação dos professores, tendo em vista um concurso público que então foram nomeados os professores. Realmente no componente curricular de língua inglesa nós já não temos mais professores aprovados para serem chamados. Então, por isso, estamos abrindo esse projeto de lei para a contratação emergencial de professor na língua inglesa. A gente precisa ter um banco de dados, né, de profissionais nessa área, porque aquilo que nós conversávamos há um tempo atrás, debatíamos, discutíamos, que um dia iria faltar professor, me parece que nós já estamos neste contexto, não só no Brasil, mas como também em outros países, né, em que há falta de professores em algumas áreas.
E não é diferente aqui em Cachoeira do Sul, nós fizemos o chamamento, nós tivemos desistências de professores em algumas áreas, e por isso esse movimento de chamamento via concurso público. Nós também percebemos uma defasagem em relação a serventes, e também foi encaminhado à Câmara um projeto de lei para a contratação emergencial de serventes. As escolas possuem uma defasagem, há uma contratação vigente, né, de profissionais nesta área, e mediante a aproximação do término desse período de contrato, nós já fizemos esse encaminhamento para que as escolas possam ter esse apoio, esse suporte em relação à limpeza, à manipulação de alimentos, toda essa construção e mapeamento que foi feito, esse diagnóstico, foi analisado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, no caso dos serventes, por exemplo, o tamanho das escolas, a questão de manipulação de alimentos. Hoje a gente trabalha com alimentação escolar, não é uma merenda, né? É uma refeição que é servida. Então, o quantitativo de estudantes, o quantitativo de refeições servidas diariamente, isso tudo serviu de embasamento para que a gente pudesse chegar nesse número de necessidade de 50 serventes. Além disso, nós estamos também com um projeto de lei para a contratação de nutricionistas. Dentro desse setor de alimentação escolar, nós precisamos ter um quadro técnico com nutricionistas que fazem todo esse trabalho de nutrição e segurança alimentar no contexto das escolas municipais. E também estaremos contratando um psicólogo. Nós temos uma lei federal de 2019 que traz a necessidade de ter, no âmbito da gestão educacional, uma equipe multiprofissional composta por assistente social, composta por psicólogo, por pedagogos, orientadores educacionais. E essa equipe multiprofissional, então, nós estamos compondo dentro da Secretaria Municipal de Educação para dar todo o apoio e suporte às nossas escolas municipais e também conveniadas, que nós temos 2 de educação infantil. Professora Carla, para finalizar, mesmo com esses todos os chamamentos, como eu disse, são mais de 100 aí, tem gente que desiste, etc. e tal, e até uns que não comparecem, mas é um número significativo, são complementos a chamamentos anteriores do concurso de 2022. Mesmo assim, a gente acompanha no Diário Oficial uma sequência bem significativa de concessão de regimes suplementares para os professores, que normalmente dobram a carga horária. Por que isso? Porque nós temos professores que entram em licença aposentadoria para posterior aposentadoria, então não se constituem como uma vaga real para a gente poder chamar um nomeado via concurso público. Então o regime suplementar de trabalho é uma possibilidade de complementação de carga horária prevista no plano de carreira dos professores municipais. Além disso, nós temos professores que adoecem, entram em laudo por mais de 15 dias. Então, o regime suplementar ele vem para suprir essas necessidades. Nós também temos um aumento em relação à matrícula, à jornada do tempo dos estudantes na escola, por meio do programa Escola em Tempo Integral. Então, há necessidade de ampliação de professores. Então, isso também, né, neste primeiro ano, diante de todo esse diagnóstico da defasagem apresentada de profissionais, nós também temos que pensar nesses professores, que aproximadamente são em torno de 40 a 50 professores no ano que entram em licença aposentadoria. Nós temos que trabalhar com o regime suplementar de trabalho, né, até esse professor entrar em efetiva aposentadoria de fato, né, porque ele entra numa licença para posterior aposentadoria, então ele pode sair ou não. Então a gente vai trabalhando com a questão do regime suplementar de trabalho. Secretária Carla Zin, desculpe ocupar tanto seu tempo aí, mas os assuntos eram muitos, fazia tempo que a gente não conversava, e colocamos o microfone da Rádio Vale sempre à sua disposição, à disposição da educação. Muito obrigada, Ronaldo, pela oportunidade, estou à disposição para dialogar sempre sobre a nossa educação municipal. Obrigada, Rádio Vale, pela atenção.